Boa tarde, queridos alunos do primeiro ano do SEC, né? Hoje tentamos retornar às nossas aulas, ainda que de maneira online. Enfim, o coronavírus, né? E todo esse recolhimento que nos foi imposto, até para nos livrar da morte, também nos fez um bem, está fazendo um bem, que é de ler, de estar mais em família, de poder inclusive crescer em alguma maturidade, né, em alguns aspectos de conhecimento que a gente, pelo corre-corre da vida, não temos tempo de ler. E para mim tem sido interessante porque eu tenho podido fazer algumas atividades que eu antes não podia fazer. Mas vamos dar início à nossa revisão, né, que é sobre ideologia. Nós passamos alguns textos para vocês lerem e fazerem um resumo de acordo com o entendimento de vocês do que seria ideologia. O termo ideologia é algo bem amplo. Se você pegar o livro como das Marias, né, Filosofando, que é da Maria Lúcia Aranha e da Maria Helena Martins, elas fazem dividem em sentidos diferentes, ou melhor, em etapas diferentes. Por exemplo, ela fala sobre senso comum e bom senso. Elas falam sobre a ideologia no sentido amplo. Elas falam num sentido restrito e o sentido que um dos maiores autores socialistas, Antônio Gramsci, vai escrever também. E também há o chamado conceito, o discurso não ideológico. Mas eu quero ler para vocês aqui uma parte do texto quando ela fala em sentido amplo. Ela diz: há vários significados para a palavra ideologia. Em sentido amplo é o conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão. Quando perguntamos qual é a ideologia de determinado pensador, estamos nos referindo à doutrina, ao corpo sistemático de ideias e ao seu posicionamento interpretativo diante de certos fatos. É assim que falamos de ideologia liberal ou ideologia marxista. Ainda podemos considerar a ideologia como teoria, no sentido de organização sistemática dos conhecimentos que antecedem a ação efetiva, tal como nos referimos à ideologia de uma escola, que orienta a prática pedagógica, a ideologia religiosa, que dá regras de conduta aos fiéis, a ideologia de um partido político, que fornece diretrizes de ação a seus filiados. A expressão atestado ideológico nos remete à declaração exigida para alguém que quer se filiar partidariamente. No Brasil, durante o recrudescimento do poder autoritário da ditadura militar, órgãos como o DOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social, exigiam em certas circunstâncias, inclusive para ser contratado para o serviço público, como professor, por exemplo, apresentar um atestado desse tipo a fim de controlar a adesão às ideologias marxistas, então consideradas perigosas à segurança nacional. Este texto está muito em voga diante do que nós estamos passando em termos de transição política, uma vez que passamos 16 anos dentro de uma política socialista e que agora, com o advento da eleição de Bolsonaro, há uns 16 meses mais ou menos, a situação política tem mudado. Mas nesse momento nosso foco não é ideologia política. Nosso foco hoje é entender o que é ideologia. No texto aqui do computador, nós temos: a ideologia passa a dominar todos os nossos atos
Quando nos convencemos das verdades dessas ideias, agimos automaticamente. Um exemplo disso é o sabonete, o perfume que nos foi vendido como o melhor. Quando voto em algum candidato, faço uma escolha que igualmente se dá a partir das propagandas veiculadas pela mídia. As ideologias políticas são construídas para convencer o eleitor de que aquele candidato é o melhor. Marcuse disse, na nossa sociedade, os políticos também se vendem como sabonetes. Então, sociologicamente é um outro argumento, mas filosoficamente, o que significa ideologia? Exatamente é formar